Bem, tudo isso aí depende muito, por exemplo, a gente pode citar aí o famoso asteroide Apophis, né? Que vai passar próximo da Terra aproximadamente a 30 mil quilômetros no ano de 2029, né? Esse asteroide ainda é pouco conhecido, a gente não tem fotos igual a gente tem do Bennu, né? A gente não tem nenhuma sonda que foi lançada para ele, então a gente tem poucos dados sobre ele, mas certamente, como ele vai passar muito próximo da Terra, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer um estresse de marés, né? Ou seja, a gravidade da Terra, né? Vamos dizer que isso aqui seja o asteroide, então a gravidade da Terra vai puxar ele de um lado, né? Igual a Lua puxa a Terra, né? Os continentes, né? Os continentes e o próprio oceano da Terra. Uhum. Então isso aí nós vamos ter forças de marés muito grandes que podem até, dependendo da coesão existente dentro do asteroide, pode até particionar ele em dois pedaços ou até estilhaçar em mais pedaços, né? No caso do asteroide Apophis, como a gente ainda não tem muitos dados sobre a superfície da composição dele, ainda fica meio difícil a gente fazer uma previsão. Mas no caso do Bennu, como ele é esse asteroide Hubble Pilot, ou seja, essa pilha de entulhos, ele pode realmente sofrer uma fratura se ele passar muito próximo da Terra, né? E é, isso aí pode causar também impactos para futuras passagens dele. Então, um asteroide pode, sei lá, dividir em dois, né? Aí você vai ter não uma preocupação, você vai ter duas metades de preocupação, né? Uhum. Inclusive, um leitor comentou agora há pouco que parece que a cada 3 meses um asteroide passa perigosamente perto da Terra. Quando as pessoas falam de ouvem sobre algum asteroide se aproximando, elas tendem a se preocupar muito com a distância, ou a velocidade, ou o tamanho do asteroide. Quais seriam os parâmetros mais importantes para indicar que realmente é algo perigoso? Bem, quando a gente estuda as órbitas iniciais de um asteroide, a grande são duas informações importantes, porque quando você está descobrindo o asteroide, você tem pouca informação sobre ele, mas você tem já algumas noções de órbita dele, ou seja, qual que é a distância mínima orbital dele em relação à Terra, né? Essa é uma informação importante. E outra informação importante é o tamanho aproximado dele. E quando a gente determina a primeira órbita dele, a gente calcula um parâmetro, são dois parâmetros. Um primeiro parâmetro chamado H, que é a magnitude absoluta, e essa magnitude absoluta nos dá um parâmetro de qual que é a ordem de grandeza do tamanho desse asteroide. Então, essa é chamada magnitude absoluta. E o segundo parâmetro é chamado MOID, que é a mínima distância orbital entre o asteroide e a Terra. Então, esses dois parâmetros juntos, eles não dão assim o primeiro clique para a gente preocupar ou não com o asteroide. Então, por exemplo, quando o asteroide Apophis foi descoberto no ano de 2004, esses dois parâmetros chamaram a atenção. O H dele, que é a magnitude absoluta, que indicava um asteroide aproximadamente 400 metros de tamanho, e a distância mínima orbital dele, que estava muito próximo da Terra, né? Então, e depois você tem que fazer os cálculos prevendo para o futuro, projetando para o futuro essas probabilidades de passagem desse asteroide para a Terra. Agora, quando a gente calcula a órbita de um asteroide, a gente calcula probabilidades, porque a gente não tem certeza, a gente não tem certeza, devido a erros que existem nas observações que são feitas aqui da Terra, exatamente do caminho dele. A gente tem uma noção muito boa, mas existem, vamos dizer assim, uma região de incerteza onde o asteroide pode passar. Então, se a gente fizer um cruzamento entre a região de incerteza por onde esse asteroide passa e a órbita da Terra, aí sim, cruzando esses dois dados, a gente pode calcular
as probabilidades de colisão dele com a Terra. Por exemplo, esse asteroide Apophis, quando ele foi descoberto, as primeiras observações, a região de incerteza dele era grande e a Terra passava dentro dela, né? Então, você tinha uma probabilidade de colisão dele com a Terra em 2029. Depois, mais observações foram feitas e essa região de incerteza, ela diminuiu, mas a Terra ainda estava dentro dela, ou seja, se aumentou a probabilidade de impacto na Terra. Depois de mais observações e mais observações, aí a região de incerteza do asteroide diminuiu, mas aí a Terra ficou fora dela, ou seja, aí melhorou as condições de não choque, não impacto desse asteroide em relação à Terra. Você mencionou que o Bennu estaria no topo da lista entre os asteroides que têm maior probabilidade de impacto com a Terra, mesmo sendo uma probabilidade bem pequena. Qual que é o asteroide mais injustiçado, aquele que as pessoas mais têm medo, mas que não representa risco nenhum para a gente? É o próprio Apophis, né? O próprio Apophis levou uma fama aí durante muito tempo e a gente estava, o pessoal aí da defesa planetária estava mais preocupado com o Apophis do que com o Bennu, né? Porque o primeiro que o Bennu, ele se for causar alguma probabilidade de impacto, vai ser bem daqui a alguns séculos, né? E o Apophis, ele tinha uma probabilidade, se ele passasse em um ponto próximo da Terra, chamado keyhole, ou fechadura, né? Ou buraco de fechadura, é uma região muito pequena no espaço, que se ele passasse exatamente naquela região, ele poderia ter uma órbita de impacto na próxima passagem dele em 2036, tá? Mas com as observações que foram feitas este ano, no primeiro semestre, inclusive nós participamos aí de um esforço aí mundial de estar observando esse asteroide. Foram mais ou menos 3 meses de observação desse asteroide, que ele passou assim, num ponto mais próximo da Terra, que ele estava observável, né? Então, a partir dessas observações que foram feitas esse ano, aí se descartou qualquer probabilidade de impacto para os próximos 100 anos, né?